Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao canal. No dia 3 de janeiro, o mundo inteiro ficou em total choque quando os Estados Unidos da América realizaram um ato de agressão contra um país vizinho e soberano, a Venezuela. Os Estados Unidos sequestraram, raptaram o presidente Nicolás Maduro e sua esposa e realizaram ataques a Caracas. Agora parece que o aparato de segurança da Venezuela estava envolvido nisso desde o início, considerando o fato de que nenhum tiro foi disparado em defesa de Maduro. Além disso, os Estados Unidos tinham total superioridade aérea, como ficou evidente em vários vídeos online. Helicópteros americanos sobrevoaram Caracas sem aviso, sem que nenhuma defesa aérea venezuelana reagisse. Há muitos detalhes que precisam ser discutidos, pesquisados e investigados sobre quem facilitou essa operação. Os objetivos dos Estados Unidos são, é claro, bem conhecidos: cortar a Venezuela da China e da Rússia, além de tomar o controle de seus vastos recursos naturais. Como publiquei no meu canal do Telegram, a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, cerca de 300 bilhões de barris, avaliados em aproximadamente 17 trilhões de dólares, o que é maior que o PIB do Japão e de muitos outros países juntos. Os Estados Unidos estão agora, na prática, colonizando a Venezuela. Trump afirmou que os Estados Unidos estão, segundo suas palavras, administrando a Venezuela, com grandes empresas petrolíferas americanas, essencialmente seus doadores, entrando e explorando os recursos do país. Vamos governar o país até que possamos garantir uma transição segura, adequada e criteriosa. Não queremos acabar com outra pessoa assumindo e repetindo a mesma situação que tivemos por tantos anos. Depois de se estabelecer na Guiana, os Estados Unidos agora estão, na prática, supervisionando mais da metade das reservas mundiais de petróleo bruto, o que dá a Washington uma enorme influência política e econômica. E é exatamente nisso que vamos nos concentrar no vídeo de hoje. A mudança de regime, é claro, não traz democracia. Vamos ser claros, ela não traz paz. Veja a Líbia, com seus mercados de escravos abertos depois que o regime de Gaddafi foi derrubado pelas potências ocidentais. A Líbia costumava ser um país africano relativamente próspero. Agora é um estado falido. Portanto, a mudança de regime traz guerra civil, traz caos e violência. A Venezuela hoje não é apenas um país em crise. O ataque dos Estados Unidos à Venezuela faz parte de uma ofensiva imperialista mais ampla contra toda a América Latina. E isso é um sinal de uma mudança geopolítica muito maior, uma que se estende muito além de Caracas e muito além da América Latina, eu diria. O que está acontecendo não é simplesmente uma troca de governo ou um ato de agressão contra um único líder. Trata-se, na verdade, de uma retomada de uma antiga lógica imperial, atualizada para uma nova era de confrontação global. Depois da Venezuela, os alvos são muito claros. Nicarágua e Cuba vêm a seguir. Provavelmente o Irã também, se olharmos de forma mais ampla. A mudança de regime tornou-se parte da política externa dos Estados Unidos. Seu objetivo é instalar governos fantoches, obedientes em toda a América Latina e além, é claro. Os mesmos governos que venderão os ativos nacionais à Wall Street e se alinharão incondicionalmente e com facilidade pelo preço certo aos interesses de Washington, apesar dos interesses de suas próprias populações. Agora, a transformação do cenário político da Venezuela apenas começou, mas a direção já é inconfundível. O país está sendo puxado para a zona de controle direto dos Estados Unidos e a base desse controle não está escondida. Está ali para todos verem, às claras. E é o petróleo. Não o petróleo como lucro rápido, nem como ganho de curto prazo, mas como poder, como alavanca, como arma estratégica em um mundo onde a energia ainda sustenta a força militar, ainda apoia a capacidade industrial e, claro, a influência geopolítica. O próprio presidente Trump deixou isso claro ao dizer que grandes corporações americanas investiriam bilhões na reconstrução da infraestrutura petrolífera da Venezuela.
Essa declaração por si só, na minha opinião, nos diz tudo o que precisamos saber. Não se trata de bombear barris amanhã e lucrar na próxima semana. Trata-se de investir agora para dominar todo o hemisfério ocidental mais tarde. Algo que será ainda mais importante à medida que a influência dos Estados Unidos enfraquecer no hemisfério oriental com o tempo. Mas outros argumentam que ter recursos de petróleo praticamente ilimitados permite que os Estados Unidos adotem uma postura agressiva em relação a estados soberanos no futuro, como o Irã, por exemplo. Se o Irã for atacado, o fluxo de petróleo na região pode ser interrompido. Mas agora que os Estados Unidos controlam a Venezuela, podem usar esses ativos em benefício próprio. E o Irã, como sabemos, trata-se de construir uma alavanca energética. Controlar a Venezuela significa criar uma alavanca que possa ser acionada no momento exato, quando as condições globais a tornarem mais eficaz e favorável para Washington. As reservas de petróleo da Venezuela são centrais nesse cálculo. Mesmo segundo estimativas conservadoras, como mencionei antes, o país está assentado sobre quase 300 bilhões de barris de petróleo. Na verdade, mais do que a Arábia Saudita e muito mais do que a Rússia. A ironia, porém, é que os Estados Unidos nem sequer precisam do petróleo venezuelano para o próprio consumo interno. A América já obtém cerca de metade de suas importações de petróleo pesado do Canadá, com até 4 milhões de barris por dia fluindo para o sul em direção aos Estados Unidos. Agora, em contraste, a Venezuela atualmente produz menos de 1 milhão de barris por dia. Isso mostra que o país não possui a infraestrutura operável e funcional necessária para começar a produzir desde o primeiro dia. Ele precisa de corporações norte-americanas que, é claro, apoiam o presidente Trump e estão dispostas a contribuir para sua campanha. E, naturalmente, essas empresas estão prontas e esperando para entrar, investir e continuar a exploração e extração de recursos naturais na Venezuela. Mas isso é muito importante. Mostra que a questão não é a escassez de oferta, e sim o controle. Se a produção dos Estados Unidos, que agora ultrapassa 13 milhões de barris por dia, for combinada com o setor petrolífero da Venezuela, Washington poderia influenciar diretamente uma grande parte do fornecimento global de petróleo. E então, se você acrescentar a vizinha Guiana, onde a influência dos Estados Unidos já está crescendo, o quadro fica ainda mais claro. Com investimento suficiente, medido não em bilhões, mas em dezenas de bilhões de dólares, os Estados Unidos poderiam moldar o futuro dos mercados globais de energia. O povo da Venezuela algum dia se beneficiará disso? Essa é uma boa pergunta. Bem, você sabe, nós já sabemos a resposta. Olhe para a África. Basta olhar para a África. Ela tem sido explorada pelas potências ocidentais há séculos. O padrão dessa extração, dessa exploração, é um ciclo que se repete. Você exporta matérias-primas a baixo custo de uma colônia e depois importa produtos acabados a um preço muito mais alto, para manter essa exploração funcionando por décadas e mantê-los na pobreza. Considerando o quadro geral, Washington poderia acabar exercendo influência sobre até 40% das reservas de petróleo do mundo. Esse nível de controle não precisa ser usado de forma agressiva todos os dias para ser eficaz. A simples ameaça de inundar o mercado com petróleo bruto ou restringir a oferta já seria suficiente para servir como alavanca política, para abalar os preços, desestabilizar concorrentes e disciplinar aliados. Trump já fez isso antes. Isso é especialmente verdadeiro no segmento de petróleo pesado, em que países como a Rússia, por exemplo, sempre foram muito, muito fortes. E é aí que a história importa. Os Estados Unidos já fizeram isso antes. Em meados da década de 1980, o governo Reagan, que na época trabalhava muito de perto com a Arábia Saudita, ajudou a reduzir os preços do petróleo, o que, por sua vez, causou sérios danos econômicos à União Soviética. Esse manual de estratégias não foi esquecido.
O controle sobre o petróleo venezuelano oferece a Washington um mecanismo semelhante, atualizado, é claro, para as realidades do século XXI. Há também um aspecto interno que eu gostaria de mencionar neste vídeo. As refinarias norte-americanas ao longo do Golfo do México estão perfeitamente posicionadas para processar o petróleo bruto pesado da Venezuela. Logística mais curta significa margens mais altas para as corporações dos SMEs, o que significa que os doadores da campanha de Trump serão muito bem atendidos. Mas ainda mais importante, o controle sobre a produção venezuelana dá a Washington flexibilidade. A produção pode ser aumentada para reduzir os preços ou diminuída para elevá-los. Isso significa estabilizar os produtores norte-americanos em casa, onde a produção já não cresce como prometido, enquanto se usa a Venezuela como uma válvula de escape para o mercado global. Mais uma vez, isso significa que o povo da Venezuela será completamente roubado de seus recursos. O que isso significa para a Rússia? Bem, para a Rússia, esse é um cenário perigoso. Além da ameaça de manipulação de preços, Moscou também enfrenta a perda de investimentos reais e tangíveis. Sabemos que bilhões de dólares já foram investidos no setor de petróleo da Venezuela. Ainda há bilhões de dólares em dívidas pendentes que a Venezuela não pagou à Rússia. E o controle sobre a Venezuela significa ter influência não apenas sobre os mercados, mas também sobre compromissos passados e exposições financeiras associadas à produção de petróleo. Agora, a China também é uma boa questão. A China está diretamente ameaçada, embora de uma forma diferente. Washington poderia simplesmente bloquear as exportações de petróleo venezuelano para a China, o que forçaria Pequim a buscar fontes alternativas de abastecimento, o que provavelmente aprofundaria sua cooperação energética com a Rússia. Mas os Estados Unidos também poderiam encontrar uma rota alternativa para lidar com isso. Eles têm outra opção. Pode ser que ofereça petróleo venezuelano à China com um grande desconto, o que, é claro, prejudicaria as exportações russas. Então há muita coisa acontecendo e continuarei a discussão em um artigo separado que publicarei no meu Substack e no meu Patreon nos próximos dias. Certifique-se de estar inscrito em ambos, os links estão na descrição abaixo. Muito obrigado por assistir e volte para ver mais vídeos sobre esse assunto, se tiver interesse. Como sempre, agradeço a cada um de vocês que se tornou assinante pago. Obrigado pelo apoio, aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui novamente amanhã. Até mais. I will see you back here tomorrow. Bye for now.